Cristiane Abranches, por gentileza, qual é a disciplina que esse grupo está fazendo e qual é o nome da professora? A nossa disciplina é a saúde do adulto e do idoso, e a nossa professora é a Fátima Helena do Espírito Santo. Ok. Ô, Fábio Dias, fala para a gente aí, qual é o trabalho de vocês? A gente vai falar um pouquinho sobre as PICs, são as práticas integrativas e complementares de saúde. No que diz respeito ao governo, existe a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Essa política se deu a partir de junho de 2003. Nessa ocasião, o ministro da Saúde da época reuniu-se com representantes das associações nacionais de fitoterapia, homeopatia, acupuntura e medicina antroposófica, e aí instituiu-se um grupo de trabalho dentro dessa temática para discussão e implementação das ações no sentido de se elaborar essa política nacional. Então, a PNPIC, essa política nacional, objetiva o aumento da resolutividade dos serviços de saúde a partir da integração ao modelo convencional de cuidado, de racionalidade com diferentes perspectivas, o que traz a possibilidade de uma atuação mais ampliada, de forma integrada e ou complementar no diagnóstico, na avaliação, no cuidado em saúde. E as práticas integrativas e complementares podem ser definidas como recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. E essas PICs podem estar presentes em todos os pontos da rede de atenção à saúde, prioritariamente na atenção primária, e esse campo de diferentes racionalidades e saberes acampa uma visão ampliada do processo saúde e doença e da promoção global do cuidado humano, com ênfase no autocuidado. O ser humano, então, ele é contemplado em suas várias dimensões, física, psíquica, emocional e social. E aí você tem várias práticas que são incluídas nesse programa, são reconhecidas por esse programa, como a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, medicina antroposófica, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, termalismo social, clinoterapia, arte-terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa, yoga, terapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonoterapia e terapia de florais. E, resumidamente, então, concluindo, as PICs trazem a possibilidade de integração e complementaridade do tratamento, fomentando o autocuidado e ratificando o conceito amplo e holístico do ser humano e sua saúde nas dimensões biopsicossocial e espiritual. Fábio, você vai falar da prática integrativa, a medicina tradicional chinesa e a acupuntura. Por gentileza, fique à vontade. Sim, o que acontece? O que a medicina tradicional chinesa, de uma forma geral, nas PICs, ela é definida como uma dualidade entre o Yin e Yang. É uma medicina, vamos dizer assim, milenar, que vem de longas datas aí, e ela tem como base, além do Yin e do Yang, os 5 elementos, que desses 5 elementos é onde a gente tira toda a base para fazer o diagnóstico e tratamento na medicina chinesa, de uma forma geral. Quando a gente fala de medicina chinesa, a gente vai abranger muitas áreas. Porém, quando a gente fala nas PICs, eles abordam mais a acupuntura, que seria, segundo Maciossi, a arte de inserir agulhas. Porém, ela não fica só na questão da puntura da agulha. A gente utiliza desde moxa, bustão, a auriculoterapia. A auriculoterapia também é uma segunda prática aí, integrativa. Eles dissociam das 29, você vai encontrar a acupuntura e vai encontrar a auriculoterapia. Ambas você consegue ter bons resultados. Uma coisa que me chama muita atenção na prática da medicina chinesa é que você pode chegar com todos os nomes de doença. Por exemplo, estou com chikungunya, estou com resfriado, estou com algumas coisas desse tipo. A gente vai sempre analisar nos 5 elementos. O que são os 5 elementos?
é água, madeira, fogo, terra e metal. Todos eles se complementam e todos eles todos eles se complementam e todos eles se controlam. A gente chama de pequenos e grandes ciclos na medicina chinesa, e a gente tem sempre essa abordagem para fazer esses tratamentos. Cada um deles está ligado a um órgão, uma víscera, falando em visões energéticas da medicina chinesa, e a gente sempre vai utilizar eles para esses diagnósticos. A gente nunca vai falar que você está com uma doença, por exemplo, da chikungunya. A gente vai falar que você está com uma invasão de agente perverso que está causando uma umidade e calor, que a gente precisa fazer um tratamento para fazer com que os fluidos orgânicos venham a circular. Aí você fala, poxa, mas não tem tratamento para chikungunya, por exemplo. A gente consegue fazer um equilíbrio energético que você vai conseguir ter uma melhora muito grande aí. Quem sabe eliminar a doença. Não posso dizer aqui que a gente trata, mas a gente, com esses cuidados paliativos, a gente reduz, posso dizer aqui, de 50% a 80% das dores e dos inchaços que a gente pode encontrar por aí. Esse é só um exemplo da atuação da medicina chinesa. Como a gente está falando aqui sobre a questão do cuidado do idoso, onde a gente pode implementar essa medicina tradicional chinesa do idoso? Na questão das artrites, artroses, osteoporose, são doenças que também estão ligadas à umidade, pode ser uma umidade fria, uma umidade calor. Onde os idosos podem buscar a acupuntura? Além da iniciativa privada, né, que também é cara, vamos dizer assim, por sessões geralmente é bem cara, você pode encontrar no SUS. Existem alguns, pela política nacional, deveria ter distribuído em todo o território nacional. Porém, vai depender do gestor de cada região. Vamos para a Cristiane. Você vai falar sobre o Pilates, é isso? Exatamente. Na verdade, o Pilates em si, ele não é classificado como uma prática integrativa, mas ele está vinculado à yoga. A yoga é uma prática integrativa e o Pilates, na história do surgimento da criação do método Pilates através do seu inventor, né? Vamos dizer assim, que é do próprio nome, o Joseph Pilates, ele extraiu várias técnicas de exercício e várias modalidades de exercício da yoga, da dança, do karatê, das artes marciais em si. Então, e essa técnica surgiu na Primeira Guerra Mundial, quando ele estava na Alemanha e ele foi preso, né, como se fosse um local de internação, e dali ele via chegando várias pessoas doentes da guerra e ali ele começava a tratar. E, com isso, ele começou com as próprias molas, porque antigamente as camas tinham molas, né, principalmente camas de hospitais, não é como hoje, né? Que tem grades, assim, são camas assim, de ferro mais retas, e até mesmo de material de fibra, enfim. Antigamente era tudo de molas, e com essas molas ele mesmo começou a inventar os exercícios. A prática do método Pilates é bem diversificada, tanto para a prática de atividade física, para atividade corporal, como também para a reabilitação. E o meu projeto do mestrado, ele é vinculado a pacientes idosos, né, parkinsonianos, e com alterações da rigidez da caixa torácica. Por quê? A doença de Parkinson, ela causa rigidez generalizada. E o meu foco principal é a caixa torácica, porque com essa rigidez da caixa torácica, traz-se muitos problemas, reduz-se os volumes e as capacidades pulmonares. E isso, a consequência, vira uma bola de neve, né? Toda uma história que para o paciente é muito prejudicial, porque ele se torna limitado, né? Ele tem pouca resistência física, muscular, e também pouca resistência respiratória. E aí, com isso, nessa diminuição da força muscular e da rigidez generalizada corporal, a caixa torácica é afetada na questão da proteção do reflexo de tosse. E aí, com isso, os pacientes parkinsonianos eles se tornam pacientes com grandes chances de pneumonias, porque eles vão engasgar, né? Fazer broncoaspiração, e a criar eventos de internações hospitalares recorrentes. E o meu foco, além disso, do mestrado, é fazer em instituições de longa permanência, né, que são chamados, antigamente, que se chamava de asilos, né, que hoje em dia são ILPIs, que tem uma nova nomenclatura aí.
Então, com isso, o meu público específico de pesquisa é justamente esse: são idosos parkinsonianos, moradores de instituições de longa permanência. E, com isso, empregar o método Pilates numa observação que a gente vem com essa proposta de justamente diminuir essa rigidez, melhorar a força muscular, resistência, equilíbrio, flexibilidade, coordenação motora e o foco do Pilates, que é a respiração. E o grande diferencial do Pilates dos demais exercícios físicos são esses, que é justamente essa questão da força muscular, da respiração controlada, a contração a musculatura de abdômen, associada aos exercícios. E esse é o grande diferencial da técnica. Legal. Gisele, você vai falar de aromaterapia. Explica aí para quem desconhece o que é a aromaterapia e fale também o que são os óleos essenciais e como eles são aplicados. Então, a aromaterapia, ela, na realidade, tem uma história bem antiga lá no Egito, né? E, na realidade, consiste na prática mesmo de terapêutica, né? De aromas, né? Através das essências das plantas, né? E o uso desses aromas, você pode usar de várias formas, como benefício mesmo para a saúde, né? Em busca mesmo de melhorar condições de saúde, melhorar equilíbrios na parte emocional, e utiliza as propriedades, né? Esses aromas são o quê? São propriedades das plantas, né? De vários tipos de plantas, né? Que a gente tem na natureza, tanto brasileiras como de outros países, e ele é extraído da essência dessa planta, né? O óleo essencial, que é um óleo que tem um poder assim, né? Um óleo volátil, né? E ele tem esse poder com a aplicação tanto na pele, você sentindo o cheiro, como um difusor de ambiente ou como massagem. Existe assim muita coisas assim que já foram pesquisadas e comprovadas que a aromaterapia tem muitos benefícios, né? Carlos, você vai falar da yoga ou yoga? Qual é a pronúncia correta? Não, a pronúncia correta é yoga. Existe uma necessidade aí internacional de americanização da palavra, e escrevendo ela com Y, colocando o acento para deixar a palavra o O mais tônico, mas o termo que a gente acredita que seja o mais correto na língua portuguesa é yoga. Ela é uma prática integrativa complementar, que é disponibilizada pelo SUS nacionalmente. Ela tem um forte apelo religioso, espiritualista, né? A diferença dela do Pilates é isso. Ela galga, a estrutura dela além dos exercícios posturais e físicos, são as técnicas de desenvolvimento mental, meditação. Ela tem uma série de práticas mentais e técnicas de desenvolvimento mental, de pensamento, aumentando, que faz com que aumente a concentração, força, flexibilidade e trazendo um relaxamento, tranquilidade mental. É importante ressaltar que o yoga ela tem impactos fortes na qualidade da saúde do idoso, né? Essa questão do fortalecimento ósseo-muscular previne quedas por conta do fortalecimento do equilíbrio, diminui a ansiedade por conta da meditação, ela consegue até diminuição de pressão por conta da diminuição do estresse do idoso, tem a capacidade de melhora de coordenação, melhora da postura, isso fazendo com que o idoso tenha uma diminuição de dores de coluna, dores ligadas a articulações, inclusive consegue fortalecer pulmões por conta das técnicas de respiração que a yoga possibilita, treina o indivíduo.